Graças a Deus. Amém, meus amados? Você ama o Senhor Jesus? Amém, glória ao Senhor. Muito bem. Vocês estão vendo que hoje tem uma pastora visitante aqui em cima do altar. Ela pediu que queria sentar aqui hoje perto de mim, viu? Que bênção. Está treinando já, viu, irmã? Está treinando? Ela está treinando para ser pastora, né, Isabel? Você quer? Amém. Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Primeiro vamos fazer uma oração, né? E depois vamos ler. Feche teus olhos e peça para que o Espírito Santo venha falar ao teu coração nessa noite com a palavra de Deus. Querido Deus, Paizinho eterno, graças eu te dou, meu Deus, por esta noite, pelos irmãos que estão aqui. Obrigada, Senhor, por mais esse dia de vida que passou, pela chuva, por tudo, Senhor. Sou grata ao teu nome porque o Senhor tem nos fortalecido, nos santificado, nos orientado. E agora eu peço, Espírito Santo, venha falar conosco através desta pregação, desta palavra, a tua palavra. Espírito Santo querido, fale através da minha boca, que eu desapareça e o Senhor apareça. Querido Deus, que o teu nome seja glorificado e que cada um de nós aqui possamos nessa noite entender a tua palavra e viver para a tua glória. Em nome de Jesus. Que nós venhamos a diminuir e o Senhor crescer. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Livro dos Salmos, número 51, verso 10. Salmos 51, 10. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória, que assim seja. Amém. Pode se assentar. Glória ao Senhor. Muito bem. Eu sei que você já ouviu muitas pregações sobre esse versículo, mas vamos entender um pouquinho melhor hoje, né? Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O que essa palavra está nos falando? Aqui o rei Davi, né, o salmista, ele está pedindo para que o Senhor lhe dê um coração puro. E um espírito inabalável, que é isso, tirar os pecados de dentro do coração e dar um espírito que não se abale por nada. O que é isso? Firmeza na fé. Então nós temos que entender que precisamos disso. Mas eu quero te falar hoje mais a respeito do coração. O que é esse coração que bate dentro de nós, né? Coração puro. A Bíblia nos fala, irmãos, a respeito, muitas vezes a respeito de coração. Na Bíblia, no Velho Testamento, a palavra coração aparece aproximadamente 850 vezes. E no Novo Testamento, 159 vezes. Então essa palavra coração, ela aparece muito na Bíblia e por isso nós vemos a importância, a necessidade
de termos um coração de acordo com a vontade de Deus. Aqui Davi está pedindo, né? Um coração puro e um espírito inabalável, forte, que não se abale com nada. Mas a Bíblia nos fala também que coração, o que o nosso coração representa, irmãos? Ele é o centro da nossa personalidade. O coração, ele é o nosso intelecto, ele é a nossa vontade, a nossa consciência, ele é a fonte das nossas emoções. Então, o coração, ele representa aquilo que nós somos. Por isso que a gente diz, entregue teu coração para Jesus. Porque o coração é a representação de todo o nosso ser. Então, as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa personalidade, o nosso caráter, tudo isso. Então, é a partir do coração. E lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, nos diz o seguinte. Provérbios 4, 23. Olha o que diz. Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em outras versões da Bíblia diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as virtudes, as fontes da vida. Então, guardar o nosso coração. O que é guardar o coração? É evitar que o pecado entre no nosso coração. Guardar o coração, você não vai colocar ele dentro de um cofre, dentro de uma caixinha, não é nada disso. Você vai guardar o teu coração no sentido de cuidado. Você vai cuidar do teu coração para que no teu coração não entre a sujeira do pecado. Amém? Então, guardar o coração é proteger o coração. Proteger o coração contra o mal, contra tudo aquilo que quer nos afastar de Deus. E a Bíblia nos fala de alguns tipos de coração que existem. E é sobre isso então que eu quero te falar agora. A Bíblia revela aqui alguns tipos de coração, cujo o estado desse coração, essa condição do coração, ela revela como é que está a pessoa, a personalidade da pessoa, como é que essa pessoa está vivendo. Então, o primeiro tipo de coração que eu quero te falar aqui hoje está em Provérbios 11, 20, que é o coração perverso. Vamos ler? Provérbios 11, 20. Abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Olha lá, abominação para o Senhor são os perversos de coração. Então, o que é isso? Aquela pessoa que tem um coração perverso é uma abominação diante de Deus. E o que é um coração perverso? É aquela pessoa que tem má índole, é aquela pessoa que pratica crueldade. Resumindo, é a pessoa malvada. Então, a pessoa que tem um coração perverso, ela gosta de praticar maldades e de fazer o mal para os outros. E essa pessoa, então, como a Bíblia nos fala, ela é uma abominação para o Senhor. Então, às vezes, tem pessoas, que dizem assim, eu peço tanto para Deus as coisas e Deus não me ouve, Deus não me escuta. Por quê? Tem que analisar se essa pessoa não tem um coração perverso. Porque às vezes pede as coisas para Deus, ora, chora diante de Deus, está ali falando, mas quando se trata do dia a dia, de tratar os seus
vizinhos, as pessoas que fazem parte da sua vida, os seus familiares, os seus colegas, os seus amigos, têm um coração perverso. Então, essa pessoa de coração perverso não vai ser atendida por Deus. Por quê? Porque é uma abominação diante do Senhor. Então, Deus não vai atender uma pessoa que tem um coração perverso. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então, um coração perverso, aquela pessoa que gosta de fazer maldade, é a pessoa malvada. E aqui não se trata nem só de relacionamento de pessoa para pessoa, mas tem gente tão malvada que chega a prejudicar até os animais, que não tem nada a ver, que não tem culpa de nada. Por que a pessoa faz isso? Porque tem um coração malvado, porque tem um coração perverso. Então, essa pessoa tem esse tipo de coração que a Bíblia nos orienta, que é um coração perverso e que é para Deus uma abominação. Então, quantas são as vezes, que a pessoa diz, não mato, não roubo, não faço nada de errado, e Deus não me atende? Verifica o teu coração. Se o teu coração não está sendo malvado. Malvado, praticar maldades, não é só matar e roubar. Praticar maldades é poder ajudar alguém e não ajudar. Praticar maldades é falar mal, criar atrito, confusão entre as pessoas, ser uma pessoa fofoqueira, ser uma pessoa de índole má, que só gosta de estar em confusão. Tem gente assim. Então é um coração perverso, tem má índole. Você com certeza deve de conhecer alguém assim. Não fale, mas deve de estar lembrando de alguém. Se não lembra de ninguém, amém, que bom. Então você não conhece ninguém com coração perverso. Mas sempre tem pessoas assim, que tem esse tipo de coração. O outro tipo de coração que a Bíblia nos fala está em Provérbios 26, 23. 26, 23. Como vaso de barro coberto de escória de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Olha só, o primeiro coração que Deus não suporta é o coração perverso. E agora a Bíblia nos fala também de coração maligno. O que é esse coração maligno? É aquela pessoa, irmãos, que, olha só, a Bíblia nos fala que Caim era do maligno. Maligno nós sabemos que é Satanás. E a pessoa, quando tem um coração maligno, então, ela provoca desgraça fatal. Ela pratica coisas que vai trazer o mal para alguém, às vezes até a morte. Então, uma pessoa maligna, ela mata alguém. Ali o coração perverso pratica as maldades, mas o maligno mata. Então, a desgraça fatal vem da pessoa que é maligna. Pessoas que assassinam os outros, que provocam desastres, que provocam... a gente vê muito, nos noticiários, pessoas que por uma bobagem matam alguém. Isso aqui é um coração maligno. Então, o coração maligno é outro, que a Bíblia nos fala. Então, olha só. Como um vaso de barro coberto de escória de prata. É um coração maligno. O que é isso? Um vaso de barro coberto de escória de prata, de sujeira de prata. Quer dizer, é aparente, é visível ali que a pessoa é de barro, não é melhor do que ninguém, mas está sujo de escória. Ou seja, maldade, excesso. Pessoa maligna. Caim era do maligno. Caim matou Abel. Nós ainda falamos esse assunto no estudo bíblico, sexta-feira aqui, do porquê, que Caim matou Abel. Não vou estar explicando aqui agora, mas ele era do maligno.
Ele chegou a matar seu próprio irmão. E quantas coisas a gente vê hoje no meio de famílias, né? Que um mata o outro. Malignidade. Coração maligno. Estão entendendo, amém? A diferença? O primeiro foi o perverso. O segundo, o maligno. Outro tipo de coração que a Bíblia nos fala é o coração incircunciso. O que é esse coração incircunciso? Atos, capítulo 7, versículo 51. Atos 7, 51. Coração incircunciso. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também vós. Homens de coração incircuncisos, de dura cerviz, quer dizer, não se dobram, né? Cervical, dura cerviz. A pessoa de dura cerviz, ela não se dobra diante de Deus nem diante de ninguém. Então é dura cerviz. E ali fala do coração incircunciso. O que é um coração incircunciso? Veja só, no Velho Testamento, Deus exigia como sinal de aliança entre ele e o povo, ele exigia que acontecesse a circuncisão. A circuncisão era feita em todo filho, né, em todo menino que nascesse, que era o corte do prepúcio, né, do órgão genital masculino, no 8º dia que a criança tinha nascido. Jesus foi circuncidado no 8º dia. Então, olha só, era uma aliança entre Deus e o seu povo. Hoje, nós não precisamos mais praticar isso, né? O povo de Israel, sim, ainda pratica. Mas, por que Deus fez isso? Primeiro, para distinguir o povo dele dos outros povos. Para separar. Vocês, Deus, é como se Deus estivesse dizendo, vocês são o meu povo. Estivesse dizendo, não, ele disse, né? Mas com o símbolo aqui da circuncisão. Vocês são o meu povo, vocês têm que ser diferentes dos outros. Então, o sinal da circuncisão era para isso. E também, né, por higiene, para evitar doenças. As mulheres, irmãos, de Israel são as que menos têm câncer de colo de útero. Por quê? Por causa da higiene. Os maridos são circuncidados, então tem uma higiene maior. Então Deus, sabendo disso, fez com que o povo dele passasse por isso aqui. A circuncisão no 8º dia depois do nascimento. Jesus foi circuncidado no 8º dia. E hoje, então, nós não precisamos disso, porque a nossa circuncisão hoje é no coração. Então, por isso que a palavra de Deus diz, homens de coração incircuncisos. Por quê? Porque não fizeram uma aliança com Deus. Então, hoje, não precisa mais da circuncisão na carne, mas precisa da circuncisão no coração. E aí é para todos, homens e mulheres. Então, ter um coração circuncidado é ter um coração que já fez aliança com Deus. É ter um coração que já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Aquele coração incircunciso é aquele que ainda não fez uma aliança com Deus. Ou seja, vive de qualquer jeito, não está nem aí para Deus. Então, esse tipo de coração aqui também, a Bíblia nos orienta que nós não podemos ter. Vamos ler de novo. Homens de dura cerviz, ou seja, não se curvam, né? Não se dobram diante de Deus e de ninguém. E incircuncisos de coração e ouvido. Aqui fala até do ouvido, quer dizer, o ouvido da pessoa não quer ouvir.
Quer ouvir o que se fala a respeito de Deus, da Bíblia? Tem gente que só de ver uma pessoa que chamam de crente, né? E crente comigo, sai de perto. São incircuncisos de coração e incircuncisos de ouvido, porque não querem nem ouvir falar de Deus, de Jesus, não querem. Vós, daí, né, o apóstolo aqui falando para os daquela época: vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também vós. Então, naquele tempo tinha e hoje também tem. Então, pessoas de coração incircunciso são aquelas que não fizeram aliança com Deus ainda, ou seja, não mudaram de vida. Amém? Entendido isso, irmãos? Então, vamos repetir os tipos de coração aqui, ó. Primeiro o coração perverso, depois o coração maligno e o coração incircunciso. Então, esses tipos de coração aqui, nós temos que fugir deles. Não podemos ter esse tipo de coração em nós, tá? E ainda tem mais o coração enganoso e corrupto, que está em Jeremias 17:9. Vocês sabem que eu sempre procuro, né, nos cultos de terça, eu sempre falo isso para vocês. Eu quero ensinar como ter uma vida cristã. Porque não adianta a gente vir na igreja, sair da igreja e lá para fora fazer tudo errado. Então nós temos que aprender como viver de acordo com alguém que agora diz que é cristão. Então temos que olhar para o nosso coração para ver se o nosso coração não é desse tipo aqui. 17:9. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Então, olhe só, o coração enganoso e perverso, ou corrupto, como eu falei, que é a mesma coisa, é aquele coração desonesto. É aquela pessoa que leva uma vida desonesta. É aquela pessoa que tem prazer em enganar os outros. É aquela pessoa que compra com a intenção de não pagar. Como eu falo sempre aqui para você, pode até acontecer, todo mundo já passou por isso, de um dia você ter uma conta para pagar e naquele dia você não ter condições financeiras. É diferente. Você não comprou com a intenção de não pagar. Isso acontece. Agora, tem gente que tem o coração enganoso e corrupto, é aquela pessoa que já vai certa, vou comprar, mas depois eu dou o calote e não pago. Essa pessoa aqui também não agrada a Deus. Então é o coração enganoso e corrupto. Por quê? Porque como diz ali, né? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Quando a pessoa quer muito alguma coisa e conhece a palavra de Deus e que o Espírito Santo fica falando na mente da pessoa, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Às vezes a pessoa, para se justificar, diz assim: não, mas o meu coração está mandando eu fazer. Eu quero, eu gosto, é bonito, eu vou fazer. Então está seguindo o seu próprio coração. E o coração é enganoso. Então vai cair numa armadilha e lá na frente vai chorar. Vai ter alguma consequência. Por quê? Porque o coração é enganoso. Engana a própria pessoa e a própria pessoa engana os outros. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então esse tipo de coração nós também não podemos querer, né? O coração enganoso também aqui abrange a área que esconde engano. Por exemplo, você conhece uma pessoa que pela tua frente te abraça, te beija, te chama de lindo, de maravilhoso, de amiguinho, disso, daquilo, e pelas costas te esfaqueia, te dá uma facada bem dada. É um coração enganoso, é falso, não é verdadeiro. Então o coração enganoso, ele não agrada ao Senhor. E nós não podemos ter esse tipo de coração. Amém? O último desses aqui agora que eu vou falar, os que eu estou citando hoje, né?
A Bíblia também fala do coração endurecido. Hebreus 3,15. Coração endurecido. Hebreus 3,15. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Não vou estar contando o texto aqui, mas o contexto, né? Só esse versículo que vamos escolher. Então, só ali, ó. Hoje se ouvirdes a sua voz, a voz de quem? A voz de Deus. Não endureçais os vossos corações. Então, se Deus está dizendo que não é para nós endurecermos o coração quando ouvirmos a sua voz, é porque tem coração endurecido. Tem pessoas que têm o coração endurecido. O que é uma pessoa de coração endurecido? É uma pessoa insensível. É aquela pessoa que não está nem aí para os outros. É aquela pessoa que pensa só em si mesma. É aquela pessoa que, se ela estiver bem, o resto se vire. Pessoa de coração endurecido. E também, quando Deus fala com essa pessoa de coração endurecido, ele não vai ouvir. Por quê? Porque o coração está duro. A Bíblia nos fala, né, que existe coração de pedra e coração de carne. Qual o coração que nós temos que ter? O de carne. Por quê? Porque o de pedra não se deixa, não se submete a Deus. O coração de carne é molinha, né? Aqui eu estou falando carne em si, não carne pecado, mas coração de carne amolecida, aquele coração que se submete à vontade de Deus, coração que se submete à vontade do Espírito Santo. Esse é o coração de carne. E Deus falou que Ele iria nos dar tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne. Então, o coração endurecido não agrada a Deus. A pessoa insensível, ela pode estar vendo alguém passar trabalho, ela tem condição de ajudar, tem condição de fazer alguma coisa, estender a mão, mas ela diz assim, não estou podendo nesse momento. E deixa a pessoa sofrer. E quando Deus está falando com ela, ela também diz, isso aí é bobagem, nada a ver, que nem eu digo sempre para vocês, né? Que está muito falado e agora... Nada a ver, ainda puxam bem o R, nada a ver, tudo a ver, né? Porque a nossa vida não pode ser do jeito que nós queremos, nós não podemos fazer a nossa vontade, tem que ser do jeito de Deus. Se você quer ser abençoado, se você quer ter uma vida abençoada, se você quer ter uma vida próspera, uma vida de saúde, de paz, de alegria, quando eu falo em prosperidade, eu não me refiro a dinheiro, tá, irmãos? Pastora, mas dinheiro é importante. Claro que sim, mas engloba tudo isso. Só que o que eu estou falando é coração de paz, sono tranquilo, paz de espírito, ter alegria no coração mesmo no meio de tanto problema. Isso é prosperidade. Então, se você quer ser próspero na tua vida, aprenda a fazer do jeito que Deus quer. Não é do jeito que nós queremos. É do jeito de Deus. Se Deus diz, é assim. Não adianta querer contrariar. Mas Deus não vai me forçar. Realmente, Ele não força. Você pode fazer a tua escolha. Você vai fazer a tua vontade. Mas se a tua vontade, se você fizer a tua vontade, vai te levar para um lugar bem obscuro. Um lugar bem distante de Deus. E aquele que faz a vontade de Deus tem paz no coração. Então não tenha um coração endurecido. Nós não podemos ter um coração endurecido. Tem gente, irmãos, que acha assim, mas eu não tenho um coração endurecido. Eu choro até assistindo novela. Para começar, nem devia estar assistindo novela, né? Mas... acha que por chorar por um filme, por uma novela, o coração não é endurecido. Coração endurecido é aquele que não ouve a Deus. Então chora por coisas do mundo, mas não chora pelo sofrimento do próximo
e nem para fazer a vontade do Senhor. Então esse é o coração endurecido. Amém? Repetindo então, coração maligno, coração incircunciso, enganoso e corrupto e endurecido. Esses são os tipos de coração que nós não podemos ter. Amém? Agora vamos falar um pouquinho a respeito dos tipos positivos do coração, ou seja, aqueles corações que nós temos que buscar para ser o nosso coração. Ezequiel 11:19. Ezequiel 11:19. Ela quer ir aí, mãe. Ezequiel 11:19. E lhes darei um só coração, e porei dentro deles um novo espírito, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. O que falamos agora há pouco. Então, esse tipo de coração aqui nós temos que buscar. Como assim? Deus transforma os corações endurecidos. Se você já passou por uma situação assim, de repente, antes de você vir para a presença de Jesus, você tinha esse coração endurecido, você só pensava em você mesmo, porque tem pessoa que é egoísta, só pensa em si mesmo, é o coração endurecido. Então Deus está prometendo, lhes darei um só coração, e porém dentro deles um novo espírito, e tirarei da sua carne um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então, quando a pessoa quer transformação, ela busca de Deus, que Deus transforme o seu coração. Amém? Então, isso nós temos que fazer. Buscar esse coração de carne. Buscar a transformação de Deus na nossa vida. Em Mateus 5:8, Jesus fala também de um tipo de coração. Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você tem um coração limpo, meu amado? Nós temos que olhar sempre para dentro do nosso coração, ver se o nosso coração está limpo. O que é ter um coração limpo? É aquele coração que já se submeteu à vontade de Deus e já deixou Jesus lavar, limpar, purificar. Lavar com o quê? Com sangue, o sangue que Ele derramou na cruz. Lavar com água, que Ele é a água da vida. Então, quando nós entregamos nosso coração para Jesus e permitimos que Ele limpe o nosso coração, nós veremos a Deus. Ninguém vai ver a Deus se não tiver um coração limpo. Veja bem, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você quer ver Deus? Acredito que todos queremos, né? Então busque um coração limpo. O que é um coração limpo, pastora? É um coração que não vai se sujar com as coisas do mundo, com as coisas do pecado. Eu vivo falando isso aqui para vocês, sempre eu estou falando isso. Não tenha medo do diabo. Faça de tudo para fugir do pecado. Fuja do pecado. O diabo não vai te fazer pecar. O diabo não pode te fazer pecar. Ele vai te tentar, mas você só peca se você quiser. E o diabo não pode te afastar de Deus, mas o pecado pode. Então, procure ter um coração limpo. Limpo do quê? Do pecado. Do pecado. O pecado nos afasta de Deus, mas o diabo não pode nos afastar de Deus. Então, cuide das coisas que você assiste, cuide das coisas que você ouve, cuide das coisas que você vê, conversa no teu dia a dia. Cuide, porque tudo isso suja o coração. Procure sempre estar no teu dia a dia fazendo coisas que não sejam condenáveis diante de Deus. Aí você está buscando um coração limpo.
e com o teu coração limpo você vai ver a Deus. Outro tipo de coração foi o que Deus deu a Salomão. Um coração sábio e inteligente. 1 Reis 3:12. 1 Reis 3:12. Eis que faço segundo as tuas palavras. Eis que te dou um coração tão sábio e entendido que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Coração sábio e entendido, ou inteligente. Coração sábio e inteligente. Por que que Deus deu esse tipo de coração para Salomão? Porque Salomão não pediu vingança contra os inimigos, Salomão não pediu riqueza, Salomão pediu sabedoria. Então, quando você pede sabedoria, você recebe de Deus a sabedoria e junto com a sabedoria vem todas as outras bênçãos. Ah, pastora, mas eu preciso pedir dinheiro. Você precisa de dinheiro para viver, mas não ame o dinheiro. E quando você pede sabedoria, a prosperidade financeira vem junto. Porque você vai ser sábio para poder usar o teu dinheiro. E não usar em bobagem, não usar em coisas que desagradam a Deus, como bebedeiras, né? Drogas, esse tipo de coisa. Então, se você tem um coração sábio, todas as outras bênçãos virão. Mas ter um coração sábio é importante, porque é ali que Deus opera, sábio e inteligente. Deus dá, basta nós pedirmos. Salomão pediu e Deus deu. Salomão não era melhor do que nós. Ah, pastora, Salomão era o rei Salomão, feito de barro que nem você e eu. Já falei aqui também várias vezes, ninguém é feito de ouro. Todos somos do mesmo material, pó da terra. Amém? Então, Salomão foi um homem muito importante, claro que foi. Teve os seus erros, e muitos, e graves erros. Mas se voltou para Deus, pediu perdão. E nós? Temos sido sábios iguais a Salomão? Inteligentes iguais a Salomão? Procure um coração sábio. Ah, pastora, já sou muito novo para pedir isso. Agora que é a hora. Ah, já estou muito velho para pedir isso. Está vivo, está em tempo. Então não tem hora. Todo tempo é tempo. Ezequiel 36:26 nos fala que Deus nos prometeu e nos dá um coração novo. Ezequiel 36:26. Também vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Outro versículo falando a mesma coisa. Deus quer tirar de dentro de nós aquele coração endurecido, aquele coração que não presta, que está cheio de sujeira. Então é um novo coração. Quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, Ele nos dá esse novo coração. Mas a partir dali, nós temos que ver com o que vamos encher esse novo coração que Deus nos deu. Ele dá, mas a responsabilidade de encher de coisas boas ou de coisas ruins é nossa. Então, o que você tem colocado dentro desse coração novo que Deus te deu? Provérbios 15:13. 15:13, aqui fala do rosto das pessoas. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração é tão importante, o jeito que a gente enche ele, se é da presença de Deus ou se é de coisa ruim, isso vai demonstrar no nosso rosto.
Você conhece pessoas com certeza que vivem carrancuda, que vivem de cara feia. Sempre. Para arrancar um sorriso, às vezes até arranca, mas é um sorriso falso. Não é um sorriso de realmente de paz, de alegria por servir ao Senhor. Então, o coração, olha só, o coração alegre aformoseia o rosto. O que é isso? Aquele coração que tem Jesus, a gente vê aqui, ó, no rosto. Se olhe no espelho quando você chegar em casa e veja se o teu rosto está sendo um rosto que mostra Jesus. Ou se tem sido uma pessoa carrancuda, bicuda, braba. Tem situações que a gente tem que ser brabo mesmo. Mas nem todas, né? Aí é casos e casos. Mas estou falando de brabo aqui, é de lutar contra o inimigo, né? De lutar contra o pecado. Você tem que ser brabo mesmo. Você tem que reagir, não pode ficar de nhenhenhen com o mal. Mas o teu rosto mostra se você tem Jesus ou não. Amém? E o último versículo aqui, o último desses aqui, né? Porque nós vamos ver mais um ainda. Hebreus 10, 22. Hebreus 10, 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Cheguemo-nos com verdadeiro coração. Chegar aonde? Diante de Deus, com um coração verdadeiro, que não seja aquele coração que nós vimos lá antes, enganoso, querendo enganar as pessoas e até o próprio Deus. Que não seja um coração corrupto, que não seja um coração maligno, que não seja um coração perverso. Então, olha só, um coração, um verdadeiro coração em inteira certeza de fé. Você tem certeza da tua fé? Se alguém te parar na rua hoje, irmãos, e for te entrevistar e dizer assim, você tem fé? Você vai dizer, eu tenho. Então explique a tua fé. O que você responderia? Por que você tem fé? O que é a fé? Então aqui está dizendo, ó, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Purifica o coração, como falei antes no início da mensagem, coração são as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa personalidade. Então, um coração purificado, né, nos livra da má consciência, ou seja, daqueles planos perversos que o coração maligno faz, e que daí reflete através das palavras, das atitudes da vida. Então, tenha um coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Água limpa, quem é? Jesus. Amém? Então, olhe só, para nós encerrarmos, só vamos ler Provérbios 23, 26. 23, 26, Provérbios. Filho meu, dá-me o teu coração e deleitem-se os teus olhos nos meus caminhos. O que Deus está dizendo aqui? Ele quer o teu coração. É o que Deus quer. Deus não quer que nós façamos sacrifícios. Deus não quer que a gente faça coisas absurdas para mostrarmos que temos fé. Não, Ele só quer assim. Você me dá teu coração? Se você disser dou, Ele entra no teu coração e faz morada. É simples assim. Servir a Deus é simples. Deus é simples. Eu já fiz aqui um dia uma pregação sobre isso. Deus é simples. Você não precisa chegar diante de Deus com palavras decoradas, maravilhosas e cheias de cena, não. Chega diante de Deus com simplicidade.
Deus é simples. E Ele ouve aquela oração que é simples e sincera. Amém? Tem gente que faz oração muito rebuscada, né? Todo-Poderoso. E claro que Ele é isso, e não é pecado você chamar. Mas não é pelo muito falar que Deus vai ouvir a pessoa. A tua oração pode ser de meio segundo, se você for sincero. É a melhor oração que existe. Amém? Então aqui, como está o teu coração? Deus está pedindo o teu coração. Purifique teu coração. Para encerrarmos, vou te contar uma historinha de 2 mulheres que eram vizinhas. Eu já contei essa história aqui faz muitos anos atrás. Elas eram vizinhas e uma delas tinha um coração muito maligno. A outra era um coração bom. E essa vizinha má, vamos chamar assim, ela, para ofender a sua vizinha, a outra vizinha, né, que era uma pessoa boa, ela pegou um cesto e encheu de estrume de vaca. Alguém vai lembrar dessa historinha aí? A irmã Nete já lembrou. Ela encheu de estrume de vaca e mandou a empregada ir lá levar. Vá lá e entregue para minha vizinha. E mandou ainda um recado assim: diga para ela que cada um recebe aquilo que merece. Então ela quis dizer: minha vizinha, você só merece estrume. Aí a vizinha, que tinha um coração bom, eu estou resumindo a história, é um pouquinho mais longa, mas eu estou resumindo. Pegou aquele cesto com estrume, não falou nada, passou alguns dias. Ela foi levar também na casa da vizinha má. E o que ela devolveu? Um cesto cheio de flores. Ela plantou flores naquele esterco, naquele estrume, né? Um esterco. Ela entregou para a vizinha dela e disse assim: cada um dá aquilo que tem. Então, aquilo que você tem dentro do teu coração, você pode dar para os outros. A maldade da outra quis ofender, e ela devolveu a ofensa com um presente muito bonito. Como está sendo a nossa vida diante do Senhor? Como está sendo o teu coração? Você está devolvendo na mesma moeda as pessoas que te ofendem? Se fosse você que recebesse um cesto cheio de cocô de vaca, o que você fazia, meu irmão? Você pegava e jogava na cabeça da mulher? Ou você ia fazer que nem essa aqui? Passou uns dias, calma, tudo tem seu tempo. Plantou lá umas sementinhas de flores. Quando brotaram, ela devolveu para a mulher. Cada um dá aquilo que tem. Então, se você tem um coração bom, você dá bondade. Se você tem um coração perverso, você só vai fazer maldade. Como está o teu coração? O Senhor Jesus falou lá em Mateus 12, 34 e 35. Coloca aí, Cauã, era o último, mas vamos colocar esse também. Mateus 12, 34 e 35. Olha só o que Jesus falou. Raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O que o teu coração está cheio, vai sair pela boca. Se o teu coração tem Jesus, quando você falar, vai sair Jesus. Se o teu coração tem mundo, quando você falar, vai sair palavrão, vai sair coisa ruim, vai sair mundo. Se o teu coração só tem maldade, só vai sair maldade. Como está o nosso coração? Vamos fazer o bem? Vamos imitar Jesus? Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Então verifique com você mesmo como está o teu coração. Vamos orar?